Olá, pessoal, muita paz. Estamos aqui na comunidade espírita.info, sediada na cidade mineira de Juiz de Fora, para mais um TED, Temas Espíritas em Debate. Nós vamos começar com uma prece, que nós vamos pedir o Eli Matos para fazer para a gente, e depois nós apresentamos o relator e o tema. Vamos orar. Amigo Jesus, com alegria estamos reunidos mais uma vez, dando continuidade aos nossos diálogos, aos nossos estudos em torno da doutrina espírita. Que os amigos espirituais de cada um de nós e aqueles que acompanham e coordenam as atividades da nossa comunidade virtual possam envolver a todos durante esses minutos, a fim de que a nossa conversa, a nossa troca de ideias seja produtiva e benéfica para todos. Agradecidos por mais essa oportunidade do reencontro, nós pedimos a permissão para iniciarmos, então, o nosso encontro, a nossa conversa. Que assim seja. Então, o TED ele funciona da seguinte maneira, né? Um convidado faz uma explanação do tema por 20 a 30 minutos e depois nós abrimos para o debate, onde todos têm a oportunidade de apresentar as suas ideias. O nosso convidado de hoje é o Adair Ribeiro Júnior, que recebeu mais uma espinhosa tarefa, né, Adair? Já não é a primeira vez que você recebe uma tarefa espinhosa, mas assim que é bom, né? Já que esse espaço é um espaço muito democrático, é bom que a gente tenha alguns temas assim diferentes, né? Acredito que você nunca tenha falado sobre esse tema, possivelmente nenhum de nós, né? O tema qual é? É uma pergunta. Os romances espíritas têm algum valor doutrinário? Então, Adair, manda brasa, o tempo é seu. Obrigado, Ricardo. Oi, pessoal. Realmente o tema, né? Acho que escolher a dedo, hein? Nós vamos tentar desempenhar. Só me avisem se eu conseguir compartilhar a tela. Tá ok. Tá bom. Então vamos tentar. Eu vou misturar a pergunta que me foi dada, para depois a gente debater, com um pouco de historiografia, né? Eu vou falar um pouco de Kardec, vou falar um pouco do catálogo racional, ou bastante do catálogo racional. Na Revista Espírita de fevereiro de 61, Kardec anunciou que pretendia escrever e publicar um trabalho, né, que ele denominou naquela oportunidade de um catálogo racional. E o que seria isso? Seria um livreto onde teriam obras de todas as épocas, de vários países, que se relacionassem com a ciência espírita. Aí, em dezembro de 68, né, 7 anos e meio para frente, ele anunciou que estava próxima aquela publicação, né, com todas as obras que podiam interessar a doutrina espírita. E ele relacionou o que ele ia colocar nesse catálogo. Obras que foram publicadas, né, em virtude, em consequência, em decorrência do Espiritismo, e as que fora do Espiritismo e em diferentes épocas tinham afinidade e princípios com aquela nova crença. E seria um guia, então, para a formação de bibliotecas espíritas, né? E as obras seriam seguidas, né, nesse catálogo com um pequeno relato, uma curta apreciação do nosso professor, para dar a conhecer o seu espírito, né, de cada obra, e um aviso seria feito na revista espírita sobre cada obra que ele conseguisse, provavelmente, ler para fazer os comentários, né, na revista espírita, nos vários números, e ele publicou várias. E aí eu apresento para vocês, né, acho que em primeira mão, poucos de vocês já tiveram a oportunidade de ver, a primeira versão do Catálogo Nacional, que circulou na Revista Espírita de abril de 1869. A última obra escrita e publicada por Allan Kardec, junto com a Revista Espírita
né, de abril de 1869, que ele deixou pronta, né? Desencarnou em 31 de março, e essa obra ele deixou inteiramente pronta para circular para os assinantes da Revista Espírita. E o interessante, uma novidade, uma curiosidade, a obra se chamava Catálogo Racional para se formar uma biblioteca espírita, e não para se fundar uma biblioteca espírita, que é o nome que a gente passou a conhecer. E um texto que aparece nessa primeira versão, fora das obras fundamentais da doutrina espírita, existe um grande número de livros, tanto antigos quanto modernos, úteis ao complemento desses estudos, e que são ignorados, ou sobre os quais faltam informações necessárias para obtê-los. E, para preencher essa lacuna, né, Allan Kardec fundou a Livraria Espírita, trouxe o catálogo racional, né, com essas obras, e a gente vai conhecer um pouquinho do que é isso. A primeira parte desse catálogo, Kardec chamou a relação de obras que ele havia publicado até então de obras fundamentais do Espiritismo. Essa é a terminologia que Kardec deixou para a gente. E as obras fundamentais do Espiritismo, além das 5 principais que a gente conhece, né, alguns chamam de obras básicas, obras... tirando o Pentateuco, que eu não gosto nem um pouco, né, e obras básicas, os resumos das obras e a Revista Espírita. E a gente vê, né, o título em francês, que era Catálogo Racional de Obras para se formar uma biblioteca espírita, diferente do que a gente conhece no movimento. A Livraria Espírita, então, seria uma livraria especializada onde os espíritas poderiam encontrar itens, né, para formar as suas bibliotecas com obras úteis, né, que complementariam o estudo das obras fundamentais. Então, não só as obras fundamentais, mas outras que se relacionavam com a matéria e temática espírita e que haviam sido, isso é importante, devidamente selecionadas e catalogadas por Allan Kardec. Então, na medida que fossem publicadas novas obras, este catálogo deveria constar estas novas obras publicadas. Então, o catálogo racional tinha uma característica de ser um livreto dinâmico, né? É um compêndio de obras que seriam encontradas na Livraria Espírita. Então, diferente do que a gente conhece hoje, né? Vários pesquisadores se debruçaram a estudar isso, não existia uma segunda edição do catálogo racional. E tampouco, né, essa edição, que chamam de segunda edição, seria de agosto de 69. O que existiram foram versões impressas, sem qualquer menção de que seriam edições sequenciais. Simplesmente, quando surgisse uma obra nova, uma edição nova, né, de determinada obra, ou um aumento de preço ou diminuição de preço, aquelas obras encontradas na Livraria Espírita constariam desta nova versão do catálogo racional. Então, esse catálogo racional deve ser entendido como uma publicação com características dinâmicas, isto é, sofreria atualizações periódicas e constantes, como eu já falei, né, para incluir novas obras, as edições, preços, etc. Nós descobrimos nas pesquisas efetuadas 6 versões diferentes e um extrato que foram impressos pós-desencarne de Kardec. Então, a gente tem a versão original que circulou em abril e nós localizamos 6 versões diferentes do catálogo racional. A gente publicou um artigo com relação a isso, não vou me deter. Para ter uma ideia, né, a versão original tinha 252 obras no total, né, e as várias versões foram alterando as quantidades de obras, até que a versão que a gente chamou de versão 4, foi publicada em 1873, tinha 362 obras. As obras fundamentais da doutrina, obviamente, as 11, né, contando 11 a Revista Espírita, total de 22, contando os 12 volumes da Revista Espírita, e aí as obras fundamentais do Espiritismo, as que a gente conhece, no total de 22. E aí agora eu vou começar
a tratar de algumas dessas obras, né? Peguei alguns exemplos para o nosso tema. O segundo tópico desse catálogo racional, Kardec chamou de obras diversas sobre o Espiritismo, ou complementares da doutrina. E ele colocou uma nota. As referências à Revista Espírita indicam as obras que foram anunciadas em suas páginas. E chama a atenção a quantidade de obras aonde Kardec colocou observações na Revista Espírita. Então, eu separei algumas. A síntese da doutrina espírita, publicada por Florent Loss, destinada a propagar a doutrina nos campos. Este livro é extraído parcialmente das obras fundamentais. Uma outra, Concordância da Fé e Razão, né, dedicada ao clero pela senhora J.B., e as duas constam observações na Revista Espírita. Últimos Dias de um Filósofo, as observações que Kardec coloca, entrevistas sobre a ciência, a natureza e a alma, né? Não vou falar o nome, nada, traduzido do inglês e comentado por Camille Flammarion. Revelações de Além-Túmulo, né, de Dozon, que é uma coletânea de instruções que tendem à união do catolicismo e do espiritismo. Essa obra é marcada com textos com forte sentimento religioso e por uma alta moralidade, com numerosas preces ditadas pelos espíritos e, novamente, né, a menção de qual revista espírita Kardec tratou, né, e teceu comentários a respeito dessa obra. A obra Os Quatro Evangelhos, de J.B. Rustem, e a observação que Kardec coloca. A teoria formada nessa obra sobre a natureza fluídica do corpo de Jesus, que não teria nascido e sofrido senão em aparência, é a mesma dos docetistas e dos apolinaristas dos primeiros séculos da era cristã, e sobre essa teoria ele menciona para a gente ver a Gênese. Então, primeira observação importante, né? Kardec colocando uma obra que deveria ser estudada como um complemento da doutrina espírita à obra Os Quatro Evangelhos. Outra obra, A Chave da Vida, né, de Figner, estranho sistema de cosmogonia e teogonia universais, ditado ao Sr. Michel em estado de êxtase. Este livro, escrito no início das manifestações, coincide em certos pontos com a doutrina espírita, mas em sua maior parte está em contradição com os dados da ciência e o ensino geral dos espíritos. Outra obra, Dos Espíritos e de Suas Manifestações Fluídicas, né, de Mirville. Mesma coisa, algumas outras obras do mesmo autor são relatadas, e a observação. É, pois, injustamente que certas pessoas consideram este autor como um antagonista da doutrina espírita. Ele se opôs à doutrina filosófica do espiritismo, no sentido de que, conforme a opinião da Igreja Católica, via esse fenômeno como uma obra exclusiva do demônio. Salvo esta conclusão, suas obras, principalmente a primeira, são ricas em fatos espontâneos, muito instrutivos, apoiados em provas autênticas. A obra Revelações do Mundo dos Espíritos, por Rose. De novo, é uma teoria cosmogônicas e psicológicas notoriamente contraditas pela ciência e pelo ensino geral dos espíritos, e que a doutrina espírita não pode admitir. Eu reitero que todas essas obras constam no tópico de obras complementares ao espiritismo, mas Kardec fazia questão de colocar as respectivas observações de cada obra, né, mostrando os pontos, né, em desacordo. Mesas girantes, né, de Gasparini. O autor constatou a realidade dos fenômenos, mas procurava explicá-los sem o concurso dos espíritos. Nesse tópico ainda aparecia obras de poesia, de música e de desenhos. O item 3 do catálogo racional, obras realizadas fora do espiritismo. E aí o que nós temos? Separei algumas obras para a gente poder debater depois. E Kardec coloca uma observação, né, nesse tópico. As obras seguintes, escritas em diferentes épocas, interessam, sim, ao espiritismo, pela similitude dos princípios,
pelos pensamentos espíritas que nelas se encontram, pelos documentos úteis que encerram, ou pelos fatos, que aí se acham casualmente relatados. Entre os autores contemporâneos, se alguns escreveram sem o conhecer, outros sem o nomear, inspiraram-se, evidentemente, no todo ou em parte, né, pelos princípios do Espiritismo. Então, as obras foram escritas fora do Espiritismo, mas inspiradas pelos ensinos que a gente conhece. E tem um subtítulo que são obras de filosofia e história. A primeira que eu trago é A Alma, né, de Ramon de la Sagra, e aí Observação de Kardec. Baseando-se em ciência pura e experimental, o autor procura demonstrar nos fenômenos de anestesia que a alma se revela independente da ação orgânica e que os incrédulos a encontrarão quando se derem ao trabalho de observar. Mais uma obra. Alma, agora, o mesmo nome, sua existência, suas manifestações, e o autor é Dionísio. Essa obra tem uma refutação completa do materialismo em geral, né, em particular das doutrinas de alguns autores, e aí eu trago assim, essa obra é uma daquelas que os espíritas lerão com proveito, não para se convencerem, mas para nelas aurirem novos argumentos à discussão. O autor é dos que aditem o progresso indefinido da alma, através da animalidade, da humanidade e além da humanidade. E essas obras, né, também são comentadas na Revista Espírita. Um outro tópico, subtópico, um subtítulo que consta, né, no item 3 daquele tópico principal. Obras de refutação das doutrinas materiais. A obra Amizade após a Morte. Kardec coloca, dir-se-ia que foram escritas pelos nossos médiuns de hoje. É de notar que esta obra precedeu Swedenborg em cerca de 30 anos e que está mais que este último de acordo com as ideias atuais. A obra Ano de 2440. Será mesmo que sonhei? O autor é Mercier. O autor supõe que adormeceu e sonha que acordou no ano de 2440, 700 anos após o seu nascimento, e traça então o quadro físico e moral de Paris nessa época. Se a obra contém ideias utópicas, encerra também visões filosóficas bastante racionais, para a realização das quais o Espiritismo pode muito contribuir. O notável é que algumas de suas previsões, sobretudo o que concerne a Paris física, já são fato consumado, e outras, do ponto de vista moral, são de tal modo desejadas que não se pode duvidar de que se cumprirão um dia. Entre as ideias que já se cumpriram, podemos citar o alargamento das ruas de Paris, as grandes vias de comunicação, a junção do Louvre e das Tulherias, a instituição dos agentes de polícia. E Kardec coloca uma observação meio sarcástica. Talvez a leitura dessa obra tenha inspirado tudo isso. Ainda dentro da refutação das doutrinas materialistas, eu trago mais uma obra. A Consciência e Fé, né, de Coquerel Filho, que era um pastor protestante. Notável concordância entre a maior parte, é bom a gente sempre ver os detalhes, a maior parte dos pensamentos e das visões progressistas do autor com a filosofia espírita. A obra Curiosidades Teológicas, pesquisa sobre crenças e práticas abusivas, supersticiosas e excêntricas de diferentes custos existentes. Destino das almas. O autor trata a questão sob o ponto de vista católico. Procura dar aos dogmas uma interpretação racional, com a ajuda da pré-existência do corpo fluídico, do progresso indefinido, da não eternidade das penas, etc. Seu livro foi posto no Index, né, da Igreja Católica. Nesta nova edição, faz apelo ao clero mais bem informado e ao futuro concílio, no interesse do catolicismo. Ao emitir certas ideias, o autor se antecipa ao espiritismo, embora dele se afaste em outros pontos. Teoria dos 4 movimentos de Charles Fourier, né? E Kardec relaciona mais 3 obras desse autor,
E menciona, se tudo está ligado na natureza, deve existir meios de comunicação entre as criaturas deste e de outro mundo. O Espiritismo, sem admitir todas as ideias de Fourier, concorda com ela em vários pontos. Tende para o mesmo objetivo, a melhoria social e a fraternidade universal, embora por meios diferentes, Fourier pode ser considerado como um dos precursores do Espiritismo. Vou me adiantar um pouco. Uma curiosidade, né? Do catálogo racional que eu mencionei, alguns manuscritos chegaram até os nossos dias. Né? Esse exemplo, né, das obras de Fourier, né, a gente tem um manuscrito com a caligrafia de Allan Kardec, e a gente acredita que esse aqui é um rascunho preliminar do manuscrito que foi para a tipografia. Por que isso? Porque uma das obras que aparece no catálogo racional de Fourier ainda não aparecia aqui nesse manuscrito. E Kardec comenta essa última obra de Fourier na Revista Espírita de março de 69. Então, por isso que a gente traz. Mais 2 manuscritos, a título de curiosidade, com a caligrafia de Kardec e com as obras que compuseram o catálogo racional. Ainda da refutação das doutrinas materialistas, no tópico 3 do catálogo, cartas dirigidas às pessoas simpáticas às ideias sociais e providenciais. Doutrinas baseadas em ideias fourieristas do ponto de vista social, com inúmeros pontos de contato com o espiritismo, sob o aspecto psicológico, mas que dele se afastam no que concerne à sorte futura da alma. A obra de Swedenborg, Sua Vida e Sua Obra, pelo autor materno. Sua doutrina é fundada sobre impressões de uma só individualidade. Eu trago a observação importante que Kardec coloca. O espiritismo, ao contrário, é resultado de observações concordantes, feitas com o concurso de milhares de médiuns em diversos países, o que permitiu estudar o mundo invisível em todas as suas fases, a abstração das ideias e crenças individuais. Apesar das diferenças existentes em alguns pontos entre as duas doutrinas, Swedenborg não deixa de ser um dos mais eminentes precursores também do espiritismo. Aí, um outro subtítulo nesse terceiro item, né, título principal do catálogo racional, obras com concordância com os princípios espíritas. Haverá uma vida futura? E aí conta a história de um fantasma, que é um sábio matemático, que tratou a questão com notável clareza e irresistível lógica. Os espíritas colherão nessa obra novos argumentos para refutar seus adversários. Uma voz vinda dos céus, né, de Jean-Louis Weiss. Não obstante, mencionamos-la aqui com um tipo notável de previsões, e porque o autor, sem conhecer o espiritismo, que ainda não existia, é muito interessante isso, né? Kardec às vezes fala que o espiritismo sempre existiu, né? Em determinados momentos, ele, para mencionar uma obra, ele fala: olha, esse autor não conhecia o espiritismo, que ainda não existia. Né? Trouxe só para a gente pensar e refletir um pouco sobre isso. Romances, né? Um dos subtítulos que conta nesse título terceiro. E aí Kardec coloca uma observação. Em algumas das obras a seguir, a ideia espírita é dominante e serve de fundo ao tema. Em outras, ela é apenas acessória e consiste na afirmação de certos fatos, ou na emissão de pensamentos concordes com os princípios da doutrina. E aqui, praticamente, eu respondo, né, a questão inicial que me foi proposta, para a gente ir para o debate já já. Ele traz algumas obras, né, mostrando a concordância em alguns dos pontos dessas diversas obras com os princípios espíritas, e, às vezes, ele mostra as discordâncias. Interessante é a Cabana de Pai Tomás, né, um clássico da literatura americana, né, que Kardec traz aqui como a obra mencionando princípios da reencarnação, né, como fonte de pendores inatos. Eu vou continuar deixando essas aqui. Avatar,
né, do Théophile Gautier. Avatar é uma palavra indiana que significa encarnação, transformação. O enredo desse romance fantástico está baseado na permutação operada pela ciência de um velho médium entre as almas de dois rivais vivos, que assim tomam aparência um do outro. E aí Kardec conta um pouco da história, mostrando, né, a concordância de alguns pontos apenas com a doutrina espírita. Ainda nesse subtítulo 3, aparecem obras de teatro, de ciências. Kardec coloca uma observação, que essas obras seriam úteis para a consulta como complemento de estudo da parte científica da doutrina espírita. Curiosamente, duas das obras que Kardec menciona nesse subtítulo é a Frenologia Espiritualista, do Dr. Kestel, e a Frenologia, Manual Prática de Frenologia, né, pelo Dr. Fossati. Obras de magnetismo, Kardec também coloca. Kardec coloca agora um outro subtítulo, no título principal, terceiro, Obras contra o Espiritismo, e coloca uma observação. E aí, a importância do tema que foi proposto. O Espiritismo, longe de temer a divulgação dos escritos publicados contra ele e interditar sua leitura aos adeptos, chama a atenção desses. Kardec traz uma relação de obras, chamando a atenção que essas obras deveriam ser lidas e serviriam, né, para fundamentar a própria doutrina espírita. Né? A fim de que maneira? Que a gente pudesse julgar por comparação. E, de novo, as referências à Revista Espírita indicam quais obras Kardec refutou, né, no periódico que ele publicava. E aí tem várias obras que são mencionadas, e eu vou adiantar, senão eu vou me estender no meu tempo. Deixa eu ver qual que eu vou escolher, que tem várias. Essa última aqui. Dos espíritos e suas relações com o mundo visível. A afirmação sem restrição da realidade de todos os fenômenos magnéticos e das manifestações espíritas, mesas girantes, etc. Provas de intervenção de inteligências ocultas. Refutação peremptória da teoria do reflexo do pensamento na mediunidade. Demonstração extraída da autoridade dos pais da Igreja de que os demônios são os únicos agentes possíveis desses fenômenos e que não há fluido magnético humano. E aí Kardec, mais uma vez, uma pitada de sarcasmo e de ironia. O autor certamente esgotou todos os argumentos que se pode invocar em favor de sua tese. Se não convence todo mundo, a culpa não é dele. E aí eu trago, né, para encerrar, alguns trechos das obras fundamentais. A primeira, no que a gente encontra no que é o Espiritismo, né, o primeiro diálogo com o crítico. Fazer a crítica de um livro não é necessariamente condená-lo. Aquele que empreende essa tarefa deve fazê-la sem ideias pré-concebidas. Mas se antes de abrir o livro já o condenou em seu pensamento, seu exame não pode ser imparcial. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, item 10. Desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Então, há sempre um motivo legítimo, né, de suspeição dessas comunicações. A crítica ao conteúdo de livros. A gente sempre deve fazer, né, e pensar muito sobre isso, que a gente deve ter as obras fundamentais do Espírito como a nossa base. E sem o apego à possível importância com relação ao médium, a gente já discutiu isso várias vezes aqui. E aí eu trago, né, um trecho do livro dos médiuns que cuida da fascinação. A fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que paralisa de alguma forma seu julgamento com respeito às comunicações. O médium fascinado não crê ser enganado. E aí, para encerrar, um artigo da Revista Espírita de maio de 1863,
que cuida dos exames das comunicações mediúnicas que são enviadas pelo mundo espiritual. Uma coisa pode ser excelente em si mesmo e muito boa para servir de instrução pessoal, mas o que deve ser entregue ao público exige condições especiais. Infelizmente, o homem é inclinado a supor que tudo que lhe agrada deve agradar aos outros. O mais hábil pode enganar-se. O essencial é enganar-se menos possível. Há espíritos que se comprazem em alimentar essa ilusão em certos médiuns. Por isso, nunca seria demais recomendar a eles que não confiem em seu próprio julgamento. É nisso que os grupos são úteis, pela multiplicidade de opiniões que podem ser colhidas. Aquele que, neste caso, recusasse a opinião da maioria, julgando-se mais esclarecido que todos, provaria sobejamente a má influência sob a qual se acha. Aplicando esses princípios de ecletismo às comunicações que nos enviaram, diremos que em 3.600 comunicações enviadas para cá, há mais de 3.000 que são de uma moralidade irreprovável e excelentes como fundo, mas que desse número não há 300, né, que pudessem se destinar a ser publicadas. E apenas 100 teriam um mérito inconteste. Considerando que essas comunicações vieram de muitos pontos diferentes, inferimos que a proporção deve ser mais ou menos geral. Por aí, pode-se julgar da necessidade de não publicar inconsideradamente tudo quanto vem dos espíritos. Se quisermos atingir o objetivo a que nos propomos, tanto do ponto de vista material quanto do efeito moral e da opinião que os indiferentes possam fazer do espiritismo. Parte do catálogo racional, a gente publicou um artigo, fazendo um merchandising pequenininho, nesse livro que o CCDPE publicou, e era isso, gente. Desculpa me estender. Muito bom. Temos aí material para a gente refletir e conversar. O espaço está aberto, só levantar a mãozinha que a gente autoriza a participação. Elias Marques. Boa noite a todos. Hoje eu estava lendo ainda o livro do Hermínio Miranda, Cristianismo, a Mensagem Esquecida. E lá no livro, ele começa uma parte, essa parte que eu estou lendo, ele fala sobre a intervenção de Paulo nas primeiras primitivas igrejas cristãs a respeito dos fenômenos que ocorriam, entre eles, e a coisa estava se perdendo, e Paulo, então, escreve aos Coríntios e aos Gálatas, alertando sobre como que eles deveriam se portar. E aí eu achei interessante, porque alguns trechos, eles calham na apresentação que o Adair fez para nós aí, uma pesquisa longa, né, Adair? Faço ideia aí o que vocês me passaram para pesquisar isso tudo. Porque Paulo, ele diz aqui, menciona alguns trechinhos assim. Está aqui. Hermínio Miranda, ele diz assim, Paulo, lendo lá na carta dele. Por conseguinte, irmãos, aspirai ao dom da profecia e não impeçais que alguém fale em línguas, mas que se faça com decoro e com ordem. Continua Hermínio. Ele
ele sabe como distinguir os diversos carismas ou faculdades, conhece seus mecanismos, propõe uma disciplina rígida para coibir abusos e tumultos, recomenda o exame crítico do que dizem os espíritos manifestantes e coloca as reuniões desse tipo no contexto da comunidade de serviço, exercício prático de caridade moral e material. E, por fim, quero citar aqui uma epístola, o que é dito na epístola de João, né, na carta de João, que ele diz assim: não acreditais em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Então, daí que eu quis interferir aqui com essas observações, porque quando a gente chama, né, de catálogo racional, Kardec diz aí, quando a gente fala de usar a razão na doutrina espírita, parece que é coisa nova, parece que é coisa que Kardec veio trazer e colocar a goela abaixo da gente, mas isso existe de todos os tempos, né? Lá mesmo no Antigo Testamento, quando Moisés fala e proíbe os judeus, né, de consultar adivinhos, etc., ele está se referindo exatamente a isso, né? De usar a razão, usar a lógica, não se deixar levar por obras ou aconselhamento de espíritos que querem mais atrapalhar do que realmente ajudar e auxiliar a todos. Então, você vê, lá no Velho Testamento, depois passa pelo Novo Testamento, né, que nós cristãos dizemos assim, e aí vem até chegar em Kardec, falando que tudo o que se deve e o que possa ser publicado deve ser lido, sim, mas é preciso que nós tenhamos sempre em mente isso, não deixar se levar pelas obras místicas que vão desencaminhar a todos. Parabéns, Adair, pela apresentação, parabéns ao Espírito Pontuífe, mais uma vez, pela coragem, né, de lançar a pergunta e possibilitar aí a todos, não só a audiência, né, do expositor, mas também a participação para que a gente possa apresentar elementos, né, e aprendermos ainda mais. O outro Elias, o Moraes. Hoje está combinado os Elias aqui. A Arlene devia ter entrado antes para poder quebrar, Arlene. Você demorou. Vamos lá. O Adair, eu não tenho como... bem, em primeiro lugar, eu sabia que vinha muita coisa boa. Eu sabia. Eu falei, esse cara é kardeciano de raiz, ele vai trazer coisa do Arco da Velha que a gente nunca imaginava, né? Eu já imaginei isso, tá? E muito obrigado por ter trazido tanta riqueza. Mas também eu imaginava que você ia fugir da pergunta. E eu acho que você fugiu. Eu acho que você fugiu, porque no final eu não percebi você respondendo, tá? Se os romances espíritas têm ou não algum valor doutrinário, né? Então eu acho que eu espero ainda, né, que a discussão nos leve pelo menos a ver como você vê isso, sabe? Que você materializa um pouco melhor, né? O que você pensa a respeito disso? Porque quando a gente fala dos romances espíritas, assim, há uma riquíssima literatura romanceada aqui no Brasil, começando por Zilda Gama, que dizia receber orientação do próprio Allan Kardec no início do século passado, né? Continuando por Bezerra de Menezes, que escreveu romances em vida, 6 romances, né? Através dos quais ele pretendia oferecer elementos de compreensão da doutrina espírita. Nós temos uma produção mediúnica do Fernando Duó, né, que é em São Paulo, seu conterrâneo. Nós temos uma produção riquíssima da Ivone Pereira, que era uma produção, inclusive, muito curiosa, porque não era propriamente psicografia, ela escrevia o que ela lembrava dos sonhos, né? Memórias de um Suicida, ela escreve o que ela sonhou na noite anterior e ela vai relatando, né? Então, assim, tem uma literatura riquíssima em termos de mediunidade, e eu não cheguei no Chico de propósito para deixar por último, porque eu sei que o Chico, inclusive, é objeto de controvérsia aí no meio
e no meio mais kardeciano, de muita gente que não valida a produção mediúnica do Chico por uma série de razões, e eu não vou entrar no mérito, porque eu não compartilho desse ponto de vista, né? Mas, assim, o Chico também tem muitos romances que inspiram muitas pessoas, né? Alguns do nosso lar já virou cinema. Então, assim, eu acho que você nos deve alguma coisa a respeito de tudo isso, sabe? Porque o meio espírita respira essa literatura. O meio espírita brasileiro, eu sei, eu entendo, eu entendo que essa literatura tem uma forte carga de ideias rustanguistas, né? Mais do que kardecianas, inclusive, eu consigo ver isso nesses livros, mas é uma literatura que o povo brasileiro lê muito e aprecia muito, né? Então, eu acho que essa questão a gente precisa discutir se esses livros, ou qual a importância, se eles têm ou não alguma importância, e como situar isso aí dentro disso que você pegou para nós, que ficou excelente, eu achei o recorte seu, eu acho que a resposta está quase escrita, né? Mas faltou você anunciá-la, tá? E principalmente porque quando você pegou aquela parte ali de que nem tudo deve ser publicado, eu entendo o Kardec dizendo isso, que nem tudo deve ser publicado do ponto de vista das publicações da Sociedade Parisiense, né? Mas eu não vejo nem de longe ele tentando aplicar isso às publicações em geral, tanto que ele recomenda vários livros que foram publicados no mercado, né? E hoje a gente sabe que existe um grande mercado literário no Brasil em cima de livros psicografados. Então, assim, e aí, quando você pega Kardec falando que nem tudo deve ser publicado, você está estendendo isso para a realidade de hoje, tá? Que nem tudo deve ser publicado, mas se está estendendo, como é que faria com essas editoras que têm toda a liberdade de publicar o que quiserem, inclusive aquele livro que o meu xará aí me mandou uma fotografia da capa dele pregada num poste, né? Sobre Hercólogos, o planeta gigante que estaria se aproximando da Terra para levar os degredados, né? Aqueles que não passassem no teste espiritual para um mundo mais primitivo. Então, assim, essas coisas estão sendo publicadas e não somos nós que vamos conseguir controlar isso. Então, como é que você vê tanto essa questão dessa avalanche de literatura mediúnica que existe no Brasil, tá? Quanto a resposta aqui que você diria, né, a respeito de uma possível, né, se isso aí tem alguma validade, se essa literatura tem algum valor para nós espíritas. Eu queria ouvir você sobre isso. Segura aí, Adair. Elisa, você cometeu um esquecimento que, para a nossa geração, foi imperdoável. Os romances do Rochester. Os romances do Rochester. Rochester. A Vingança do Judeu. Exatamente. Tem que a muita Globo fez uma novela que foi de audiência, a turma mais nova não lembra, né? Somos todos iguais, não é isso? Exatamente, perfeito. Somos Muito todos bem lembrado, irmãos. Ricardo. Novela Obrigado. foi Somos Todos Irmãos, né? Eu não lembro da novela, não, mas é isso mesmo. Vai, Arlene. Não, e sem contar os André Luiz, que são romanceados, mas que a intenção deles é muito clara, né? Mas ok. Arlene, por favor. Adair, excelente apresentação. Eu fiquei encantadíssima com o Kardec. Assim, achei o Kardec assim com uma cabeça, com um olhar muito aberto, com uma postura mesmo de um cientista, né? Assim, pelo que você apresentou, eu gostei muito. Mas eu queria te fazer uma pergunta, eu nem sei se é muito pergunta, mas assim, eu fiquei em dúvida. Quando a gente pensa em romance histórico, em romance de época, não estou falando de espiritismo, não, estou falando de forma geral, né? Existe essa questão, né? No romance histórico, você tem que ter uma postura mais séria em relação aos fatos históricos. E no romance de época, você pode ter esses fatos como pano de fundo para você trabalhar outros temas, ainda que você os trabalhe também. Daí o Kardec aqui, né? Daí você estava falando dos romances. Quando você chegou aqui na sua exposição, eu achei assim, muito igual nesse ponto, é muito igual não, mas é muito próximo, né?
você falou sobre os romances, né? Existem romances, daí agora falando do espiritismo. Existem obras espíritas, romances, onde a ideia espírita é dominante e serve de fundo. Daí eu acredito que aqui, eu não sei, eu tenho vocês, assim, eu não tenho conhecimento quase nenhum nisso, por isso que eu estou, assim, abordando isso que eu achei muito, muito bom. E existem outros romances em que as ideias são apenas acessórios, né? Ou seja, as ideias espíritas, as ideias da doutrina compõem, mas assim. Daí eu fiquei pensando dessas questões que o Kardec traz com os pontos de contato, pontos de afastamento e as refutações. Então, assim, no meu entendimento, Adair, isso aqui, dentro do que você colocou e dentro dessa visão muito... Achei ótimo, Kardec. Gente, sinceramente, adorei. A gente pode pensar que tem valor, sim. Depende de como o trabalho é feito, depende de como a leitura é realizada, depende de como a pesquisa é feita, assim como numa obra também histórica, assim como num romance. Depende do que você capta e da seriedade, seria por aí? Tá? Eu só queria... E daí você vai perguntar aquilo sobre o que é o TED mesmo. Perdão, você vai responder. Obrigada, Daí. Segura aí, Adair. Vamos motivando o pessoal aí que participar mais. Eu acho, eu não sei o que vocês pensam, que essa discussão tinha que começar pelo entendimento do que é valor doutrinário, né? O que é uma coisa que tem valor doutrinário? Né? Será que a gente, quando fala em valor doutrinário, é em pontos de doutrinas, apresentação de pontos, né? Pontos novos, apresentação de novas possibilidades, de novas hipóteses? Ou será que valor doutrinário é no sentido de ilustração dos princípios espíritas, de exemplificação dos princípios espíritas? Né? Porque se nós estamos falando de valor doutrinário como sendo a segunda possibilidade, exemplificação, há romances extraordinários na exemplificação, na ilustração, né? Os romances do próprio Rochester, embora tenha muita fantasia, mas nem todos, alguns não tem fantasia, né? Romance Vingança de um Judeu, por exemplo, é um livro de excelente qualidade, é um livro terra, né? E há ilustração de princípios espíritas, né? Os romances da Ivone, Dramas da Obsessão, por exemplo, né? Que para mim é um livro extraordinário, um livro pequenininho, né? A história do Leonel, os judeus, ilustra praticamente todos os princípios doutrinários estão apresentados ali. Então, eu acho que valor doutrinário no sentido de ilustração, de exemplificação, eu acho fantástico. Agora, do ponto de vista de princípio doutrinário, a gente fica até se perguntando que princípios são esses, né? Porque os princípios espíritas foram definidos. Eu acho que Kardec, quando apresentou a obra, ele definiu os princípios espíritas. O que a gente tem é algum desdobramento, não é? É alguma informação complementar, mas em termos de princípio espírita, eu não vejo como os romances possam contribuir. Mas, do ponto de vista da ilustração, eu acho que são muito ricos, né? Obviamente, os bem escritos, né? Os melhores, assim, sem esse quadro, como você citou aí, de muito misticismo, superstição, isso aí a gente tem que deixar de lado, né? Então, também é um ponto, Adair e os colegas, para a gente ver o que seria esse valor doutrinário, né? Mais alguém, antes da gente devolver para o Adair? Então, vai, Adair, depois a gente volta para o pessoal.
Então, vamos embora, vamos começar pelo começo. Os romances espíritas têm algum valor doutrinário? Então, em vez de eu falar primeiro, né, o que é romance? O que é romance espírita? O que a gente pode entender por isso? O que é valor doutrinário, igual o Ricardo colocou? Eu achei por bem apresentar o catálogo racional. Eu achei por bem apresentar o que Kardec entendia, né, como sendo obra fundamental, onde a gente pudesse encontrar, ou a gente encontra os princípios espíritas. Porque sem os princípios espíritas, o que é valor doutrinário? Valor doutrinário do quê? E Kardec foi muito feliz, no meu entender, na organização desse catálogo racional. Porque a primeira parte cuida das obras fundamentais do Espiritismo. Ele poderia ter começado com as obras contra o Espiritismo, né? Mas ele começou com as obras fundamentais. E aí ele vai para um item 2, obras escritas dentro do Espiritismo, né? De pessoas que já tinham o conceito do que seria o Espiritismo, né? E chamou ou complementares, né, do Espiritismo, da doutrina espírita, ou que complementariam, ilustrariam, né, com exemplos, o que seria, né, o que seriam esses princípios. E aí, no final, ele joga as obras contra o Espiritismo. E mesmo essas obras contra o Espiritismo, ele faz questão de mostrar a importância dessas obras para os princípios espíritas, para o entendimento dos princípios espíritas. Então, a gente só vai chegar na parte 3 se a gente conhecer a parte 1, as obras fundamentais do Espiritismo. O resto é resto. E se começar pela parte 2, pela parte 3, não vai ter sentido em nada. Então, respondendo à pergunta, se as obras espíritas, né, o que seriam as obras espíritas? Supostamente publicadas no meio espírita, né, no movimento espírita. Se tem algum valor doutrinário? Se elas têm valor doutrinário, elas têm valor doutrinário. Se elas ajudam a exemplificar algum princípio, se elas ajudam a esclarecer, né, de uma maneira mais palatável para o leitor alguns dos princípios, ela tem valor doutrinário. Mas, para isso, a gente precisa. Então, a minha resposta é óbvia. É óbvio que qualquer obra espírita que mencione princípios espíritas, seja a reencarnação, a imortalidade da alma, mencionar a cabana do Pai Tomás, e ele puxar só e fazer o link, né, desse clássico americano, e o que mais me chama a atenção no catálogo racional é a capacidade que Kardec tinha de ter feito tudo o que ele fez e ainda ter tempo de ler essas obras e comentar. E hoje a gente está num grupo hoje aqui com 22 e a gente é incapaz de produzir resenhas, né, de obras que Elias leu e fala, não, mas essa obra é fantástica, esse romance histórico espírita é fantástico. E nós não temos zero de resenha. Então é para admirar mais ainda Kardec. Não tem como. Então, os romances são interessantes? São, claro. Mas os romances sem a base, sem as obras fundamentais, o que são? Na minha opinião, para a doutrina espírita, para a filosofia espírita, que possam ajudar no futuro a ciência espírita a retomar seu caminho. Zero. Zero. Essa é a minha opinião. Zero. Então, quem leu Violetas na Janela e se engraçou com o espiritismo, beleza. Ficou no Violetas da Janela, essa pessoa é espírita. Essa pessoa conhece os princípios fundamentais espíritas, conhece as obras fundamentais espíritas, tem condição de evoluir, que Kardec deixou a bola quicando na marca do pênalti para a gente dar continuidade a esse trabalho, e foi parado, que a gente sabe. Então, essa é a minha resposta bem objetiva, mas ela estava bem implícita e explícita na minha apresentação. Então, quando Kardec fala, né, que das 3.600 comunicações mediúnicas, o texto se refere a comunicações mediúnicas, não a livros, não a romances. Né? Então, vamos fazer o recorte certo. Então, das comunicações que recebem entre espíritos, né, que tem sessões, reuniões, toda semana,
nós vamos publicar tudo que os espíritos estão dizendo? Esse é o meu entendimento daquele artigo da Revista Espírita. E contra a publicar obras ditas espíritas, que tragam princípios espíritas, ou não, quem somos nós para julgar? Quem somos nós para proibir? Kardec deixou isso extremamente claro, né, nos textos que eu apresentei. E, Arlene, ambientando, né, o romance, se é um romance histórico, se é pano de fundo, de novo, me surpreende a capacidade de Kardec de pegar obras e enxergar isso. Às vezes, um pano de fundo, né, de uma história, Cabana do Pai Tomás, e destacar um ponto, um princípio da doutrina espírita, né, ou uma obra totalmente ambientada, né, com princípios espíritas, né, Kardec conseguia fazer isso magistralmente. Então, essa é a minha opinião, respondendo bem objetiva a pergunta. Sim. Não fugi, Elias. Daí estava esperando a provocação do Elias para dar essa resposta, Elias, entendeu? Ele estava deixando para a segunda parte, não é? Eu só queria deixar claro o seguinte: eu li pouquíssimas obras, pouquíssimas, eu conto nos dedos da mão, né, fora das obras fundamentais do Espiritismo. Se alguém me perguntar se isso faz falta para mim, para o Adair, a minha resposta: zero. Zero. Absolutamente zero. Né? Não tenho nada contra as obras. Eu tenho contra, né, a idolatria que é dada, né, como Kardec colocou, por isso que eu trouxe o texto da fascinação, né, pelos homens, seja pelo médium, seja pelo espírito, seja pela obra literária, que é o que a gente vê no meio espírita. Então, eu não consigo debater com nenhum de vocês teor de... Ou melhor, só consigo debater teor de algumas poucas obras, né? E consigo apontar os problemas que eu enxergo, né, nestas obras com relação à doutrina espírita. Uma vez o Eli me provocou, né? Eu falei, mas existe... Eu fiz uma pergunta no chat, que eu me lembro muito bem. Existe alguma obra publicada pelos grandes médiuns, Chico, Divaldo, a Ivone, que tragam alguma moral diferente ou algum ensino diferente, sem ser exemplificação, sem ser um esclarecimento, né? Para esclarecer, tem que esclarecer algo que eu não tenha compreendido nas obras fundamentais, que traga exatamente esse agregamento, eu não sei nem se existe essa palavra, mas sai, esse agregamento, né? Consegue agregar coisas. E aí o Elias me provocou, o Eli falou assim, Adair, você vai ter que escrever sobre isso. Quer dizer, a gente não tem condição nem de fazer resenhas do que é publicado para mostrar os pontos de convergência e divergência com a doutrina espírita, né? Tá, o censo vai sair agora aí, sei lá quantos milhões ditas espíritas, e a gente não tem uma capacidade, com o parque editorial que a gente tem, né, publicando obras, né, espíritas. Vamos para uma segunda rodada, Eli. Obrigado, Daí, pela apresentação e pelas informações. Cada apresentação a gente aprende mais um pouco, né? Eu acho que se a gente fizer um resumo do que você apresentou, a resposta é Kardec dava valor a todas as obras que ele colocou lá, mesmo as obras não espíritas, né? Não porque elas tivessem valor doutrinário, mas porque elas teriam valor para se discutir os pontos doutrinários. E só dá para discutir os pontos doutrinários com quem conhece a doutrina, né? Começa por aí, mais ou menos o que o Ricardo já comentou. Se a gente chama assim, a questão é o adjetivo, né? Eu, com esse negócio de linguística, às vezes fico meio assim, porque a gente coloca na pergunta assim, os romances espíritas. Ué, se você já chamou de espírita, é porque alguma coisa do romance remete ao espiritismo, né? Esse remete ao espiritismo que a gente viu aí na apresentação do Daí, pode ser 5% do livro, 10% do livro,
80% do livro, né? Mas remete ao espiritismo, remete aos princípios, e aí eu vou chamar de princípios filosóficos espíritas, né? Eu acho que não só os romances espíritas, mas qualquer obra de arte, obra literária, filmes, teatros, em tudo, e Kardec fez isso muitas vezes, né? Em tudo dá para a gente estudar espiritismo. Dá para a gente ver o que é contra, o que é a favor, no sentido assim, que é contraditório, ou o que ressalta os princípios espíritas. Tudo é fonte de estudo. Tudo é fonte de aprendizado, né? Tanto que ele chama de complemento ao estudo. Até para a gente saber que não é doutrinário, a gente precisa saber o que é doutrinário. E o que eu acho que muitas vezes torna-se confuso, o Elias Moraes comentou do mercado editorial, é justamente isso. Há um mercado editorial. E sendo mercado, muitas vezes o que vai ser produzido é o que vende, independente de ter valor doutrinário ou não. Essa mesma discussão, às vezes conversando com o pessoal de letras, por exemplo, o pessoal de literatura, é a mesma discussão na literatura. Tudo que sai publicado tem valor literário, não é nem espírita, não, tem valor literário. Dependendo de quem você conversa, vai dizer, não tem valor nenhum, mas vende 1 milhão de cópias, vende 1 milhão de exemplares, né? Então, a questão é que o valor, efetivamente, da obra, nesse sentido muito restrito, é dado por quem lê, e não porque quem escreve ou a gente que está de fora, né? E como o valor é dado por quem lê, a gente não tem controle sobre ele. O máximo que eu acho que a gente pode fazer é, quando as pessoas ou os grupos se dispõem a isso, discutir a questão doutrinária em cima desses textos, ou em cima desses capítulos, ou em cima dessas mensagens. Vou dar um exemplo, aproveitar para cutucar. Você pega o Consolador do Emmanuel, é uma obra que tem valor doutrinário? Claro, qualquer um hoje talvez dissesse, sim, claro, mas tem coisa ali que não é doutrinária, né? Não está especificamente de acordo com os pontos que a gente estuda, por exemplo, na doutrina espírita. Isso tira o valor da obra de forma nenhuma, mas é necessário que se conheça doutrina para se discutir doutrina. Caso contrário, e eu acho que talvez esse seja o receio, tanto dos que são, vamos chamar assim, brincando, né? Kardecista raiz, quanto dos que são progressistas ao extremo, é achar que a obra tem que ser completamente doutrinária ou ela vai ser completamente antidoutrinária. Isso não existe. Isso não existe, né? O que existe, eu acho, é uma necessidade nossa, como espíritas, de conhecer a doutrina espírita. E conhecendo a doutrina espírita, você está habilitado a ler tudo, a ler qualquer coisa, e ter uma visão crítica desse qualquer coisa que você está lendo. Perdeu a visão crítica, aí a gente não tem muito o que discutir, né? Elias? Se eu puder, assim, ainda acrescentar um pouquinho de pimenta na questão, é bem na linha do que o Eli falou, sabe? Porque eu vejo, assim, essa questão de o que é doutrinário, o que não é, o que é, né? É ok, para mim é muito claro, o doutrinário eu posso tomar como base o que está em Kardec. Eu posso fazer isso. Né? Eu, Elias, posso fazer isso. Talvez até a gente aqui nesse grupo concorde com isso. Tá? Mas na hora que a gente sair ali do portão para fora, a gente já não vai ter essa unanimidade mais, tá? A gente não vai ter essa unanimidade. A gente vai ter gente, e aí eu falei, eu coloquei a tiragem de violetas na janela, porque eu acho impressionante o que aquele livrinho conseguiu. O Xará perguntou, provocando lá no chat, né? Ele perguntou o que o Espiritismo ganhou com isso. Ganhou divulgação. O que tem de gente que hoje concorda com reencarnação,
concorda? Com comunicação dos espíritos, que a vida prossegue depois da morte, que Deus existe e que há um progresso, né, espiritual em andamento, que são 5 princípios que Kardec estabeleceu. O que tem de gente que acredita nisso hoje, porque leu Violetas na Janela, leu Nosso Lar, leu, deixa eu pegar, a Zíbia, gente, que maravilha a Zíbia. A Zíbia tem uma literatura maravilhosa, riquíssima, né? 50 romances, assim, que até um deles está virando filme, saiu agora. Então, assim, eu não tenho como negar a relevância desse material para a formação da ideia de espiritismo que está correndo aí na sociedade. Então, ok, aí alguém pode falar assim, mas essa ideia não é exatamente a ideia kardeciana, ok, mas essas pessoas, elas talvez até por não gostarem do tipo de literatura que Kardec produziu, que é mais filosófica, um pouco científica, de difícil entendimento, essas pessoas vão falar assim, não, dou conta de ler esse livro, não. E vão continuar lendo os romances, vão continuar lendo a autoajuda, o De Luca, né? Vão continuar lendo a Hermance Dufour, lá psicografada pelo Vanderlei, que tem uns livros maravilhosos do ponto de vista de autoajuda. Então, assim, o que me deixa assim, ainda pensativo em relação a essa questão é porque essa ideia, sabe, de que existe um espiritismo a partir da obra de Kardec, essa ideia é um consenso de uma minoria dos espíritas brasileiros hoje, né? A grande maioria dos espíritas brasileiros, eles formam a ideia de espiritismo a partir dessa literatura que está aí posta, sabe? Inclusive, até hoje uma pessoa me mandou aqui um vídeo, né? Me pedindo a opinião, um vídeo de uma médium aí que recebeu uma mensagem diretamente de Jesus, com determinação de traduzir para todas as línguas e espalhar para o mundo inteiro, né? Então, assim, as pessoas formam eu vou usar a palavra imaginário aqui, porque eu acho que a palavra é boa para isso. Forma um imaginário sobre o espiritismo a partir dessas coisas. Então, assim, uma coisa é eu idealizar que seria a partir da obra kardeciana, outra coisa é a realidade que está aí fora, sabe? E acho que a gente tem um grande desafio de conseguir achar elementos para dialogar nessa diversidade imensa que está colocada, sabe? O Xará falou que é quanto o espírito ganhou em dinheiro, né? Tá bom. Uma fortuna, viu? Então, assim, eu acho que uma coisa é uma idealização platônica de espiritismo, e aí eu posso idealizar esse espiritismo a partir da obra kardeciana, mas isso é platônico, porque a hora que eu caio para o espiritismo real, numa perspectiva realista agora não platônica, né? Eu vou ver um espiritismo que é extremamente difuso e que é constituído a partir dessas leituras. Então, por isso que eu acho que a gente tem um desafio pela frente, sabe? Que é como lidar com essa realidade. E aí eu coloco a realidade, né? Os fatos, sabe? Porque uma coisa é o ideal, outra coisa é a realidade concreta. E o que me preocupa é essa realidade concreta, que eu acho que a gente tem que ver como é que nós vamos lidar com ela, tão difusa, tão fluida, né? Tão dinâmica, tão impalpável, imponderável, né? Eu acho que a gente tem um desafio pela frente para lidar com isso. João Marcos. Boa noite, meu povo. Dei uma aula daí, show de bola. Essas fontes primárias é uma riqueza, né? Ele sempre está trazendo isso, é uma maravilha. Eu vou falar pouco, mas vai ser bem perturbador. Eu acho que Kardec não é uma fonte segura. Eu vou contar um caso que aconteceu há 6 dias atrás. Os princípios doutrinários estão lá, a base é lá, está abordada de forma racional, sensata, mas Kardec não é 100% seguro. 6 dias atrás eu estava assistindo uma live, e é óbvio que eu não vou citar o nome dos estudiosos espíritas, eram 3, e um deles estava contando o seguinte caso. Um caso que ele leu num livro aí recente desses romances espíritas, agora contemporâneos, determinado espírito ia reencarnar como negro e ele ia ter uma missão. Ele ia se tornar advogado, fazia parte do planejamento reencarnatório desse espírito, ia reencarnar como negro, ele ia ser advogado e ia ajudar a família dele a ascender socialmente. Ia tirar da favela, do meio miserável, de pobreza.
No momento que ele estava narrando esse fato, desse livro que ele leu, outro companheiro disse, espera aí, o que é que está dizendo no livro aí? Que um espírito, o outro repetiu, está dizendo aqui, que o espírito vai nascer, vai ser um negro no Brasil, e o planejamento reencarnatório dele, ele é um missionário, vai ajudar a família dele a crescer socialmente, tirar dessas condições financeiras, limitações, miserável, pobreza. Aí o outro disse, mas peraí, a gente tem que ir para Kardec. Aí ele abre lá um trecho da Revista Espírita, para contrapor a fala do homem que estava citando o romance espírita agora, século XXI, disse assim, olha, mas aqui está dito assim, aí citou lá o trecho. Sempre que o espírito vem como negro, ele vem com provação e expiação. Então, peraí, meu irmão. Esse espírito vem como negro, como missionário, está aferindo aqui uma orientação básica. Aí o outro disse, opa, mas aí está dizendo como é esse missionário. E começaram a questionar por que aquele espírito, num romance mediúnico atual, estava vindo como negro, como missionário, já que, segundo ele, na codificação, reencarnar na condição de negro seria expiação ou provação, jamais missão. E ficaram nisso e concluíram que o rapaz sozinho, bom, aqui está dizendo no livro isso, mas se o Kardec está dizendo assim, os outros dois, pronto, eu vou ficar com o Kardec. E começou, eu estava assistindo a live, há 6 dias atrás, e começou uma briga no chat. Que é isso, Kardec? Isso é racismo, como é que pode? Todo espírito que nasce no corpo negro é expiação, provação, e começou uma briga, uma confusão. Eu vou concluir minha fala dizendo, eles concluíram colocando, deixando de lado o que estava no romance espírita atual e ficando com a fala do Kardec, do século XXI. O espírito, quando nasce no negro, é só provação ou expiação. Kardec não é 100% uma fonte segura. O Elias está sugerindo aqui o link, a referência na Revista Espírita sobre isso, para a gente verificar se realmente os colegas da live citada tinham algum sentido. Às vezes pode ser uma má interpretação. Eu não me lembro, eu já li a Revista Espírita mais de uma vez toda, eu não me lembro exatamente disso aí. Mas a Daí quer comentar? Nossa, como? Larga a bola quicando, não, né? Jogava de centroavante, não tem jeito. Bom, a minha modesta opinião, de novo, né? As obras fundamentais do Espiritismo precisam ser lidas, interpretadas, conhecidas e compreendidas. Eu fui estudar uma vez um dos poucos romances e obras, né, que eu estudei, que eu falei que não dá as mãos, foi Paulo Estevão. Né? A grande maioria dos que estavam fazendo aquele grupo de estudo acreditavam piamente que aquele romance histórico era histórico. Apesar de, no prefácio da obra, na introdução da obra, está escrito que não. Né? Então, qualquer fato que estava ali passava a ser uma verdade histórica. E é inacreditável isso. Pessoas, né, que a gente conhece, que é do nosso círculo de relacionamento, acreditam piamente nisso. Talvez até essa pessoa que leu isso, ou fez algum recorte da Revista Espírita, que os princípios... Uma das lives foram feitas aqui, quem que foi o... que leu a introdução do Livro dos Espíritos, 86, onde Kardec faz o resumo dos princípios. 15, 16, não me lembro de cabeça agora. E eu até escrevi no chat, ou falei, olha, se a gente se prendesse a estudar só a introdução e compreendesse esse resumo que está ali de Kardec, 99% da obra, né, dos ensinos dos espíritos estariam sido compreendidos. Né? Então, a Revista Espírita tem textos de tudo quanto é tipo. Kardec era um grande, grande laboratório. Ele deixou isso claro. Ele publicava, ele rebatia. Eu fiz questão de trazer 2 obras de frenologia em ciência. Fiz questão de trazer a obra de Fourier, as obras de Fourier, mostrando o que Kardec pensava. O sujeito histórico, Kardec, pensava com relação à frenologia. Apesar de ser
na época, extremamente discutido se aquilo era ou não ciência, né? Kardec era sujeito histórico. E ele, em N oportunidades, né, ele vai contra o que estava na frenologia. Fourier, idem. Ele concorda com muita coisa e não concorda com muita coisa, né, no catálogo racional, quando ele coloca essas obras. Então, interpretar as obras fundamentais do Espiritismo, apesar que o Elias falou que é uma obra de difícil compreensão, talvez seja. Talvez aí a grande missão nossa, grande aprendizado nosso, é aprender a interpretar, aprender a estudar, aprender o que é hermenêutica, aprender a não fazer recortes, aprender a ver a obra como um sistema, né, que tem início, meio e fim. Infelizmente, fim, entre aspas, né, que a coisa era para ter continuado. E a gente sabe que para. Então, Kardec não é fonte segura. Pode chocar? Choca. Porque eu não conheço nada melhor, nada, absolutamente nada melhor, que me traga esclarecimento com relação a temas, a temáticas espinhosas hoje, que o movimento não sabe lidar. Kardec já tratava muito bem disso, e quando a gente compreende, a gente lida muito bem. Não precisamos fazer recorte, fazer textos alternativos, beleza? Na minha opinião. Nós não precisamos de textos alternativos. Nós precisamos compreender a obra. Porque qualquer texto alternativo, você viola o pensamento do sujeito histórico. Há uma violação. Pode não estar literalmente escrito, mas não era o que aquele autor pensava, né? Então, querer atribuir pensamento àquele autor, na minha modesta opinião, viola o pensamento do autor. E a obra, por si, ela tem um conteúdo suficiente para a gente driblar muito bem determinados trechos que às vezes são feitos recortes. A minha modesta opinião. Excelente, pessoal. Poderíamos continuar discutindo por muito, muito tempo, mas o nosso tempo esgotou. Vandão, se você for rápido, eu te dou a palavra. Vou ser breve. O Espiritismo vai continuar sendo, por muitos anos, uma doutrina de uma elite, porque poucos vão aprender hermenêutica precisando sobreviver. Mas é isso. Com esses pequenos grupos, vamos entender plenamente o Espiritismo e com a vã ilusão e a quimera de que um dia a população, na sua grande parte, consiga compreender. Não vai compreender. Era isso. Muito bem. Nós agradecemos a participação de todos, em particular o Adair, pela sua pesquisa, que abriu para a gente novas possibilidades. Semana que vem, nós cometemos um erro, teremos 2 TED juntos, viu, gente? Então, semana que vem, o nosso Elias lá, de Goiânia, vai também responder uma pergunta difícil para Juju, né? O que pensar da esmola? É isso, Elias? O tema é esse, né? O que pensar da esmola? Também é um tema bem espinhoso, mas ele tem a bagagem lá na área humana. Vamos ver o que ele vai trazer para a gente semana que vem. Tá bom, pessoal? Então, vamos encerrar agradecendo a Jesus essa oportunidade, agradecendo aos espíritos amigos que se ligaram a nós através dos canais do pensamento e pedindo que Jesus esteja com cada um de nós, nossos entes queridos, nossos lares, abençoando nossa noite e esse final de semana. Que assim seja.